Graça e paz, querido. Você chegou à oitava aula da nossa matéria Oração que Prevalece, do curso livre de Teologia da Rede de Ensino Instituto JAF. Nós temos diversas matérias em diversas plataformas e você não pode deixar de adquirir as demais matérias, como também estar ouvindo os nossos cultos, as nossas mensagens, ministrações e os nossos livros, adquirir aí os nossos livros, que tem sido uma grande bênção, tem sido aí um material de apoio, que tem sido aí um material de enlevo espiritual, que tem ajudado pastores, líderes, ministros a poder levar aí uma palavra com conteúdo para a vida das pessoas. E você que tem feito esse curso junto conosco, não deixe de fazer os exercícios, não deixe de fazer as provas. São exercícios que estão em cada aula, estão afixados aí na plataforma, como também a nossa apostila, que está junto a cada aula para que você possa reproduzir e transferir aí esse conhecimento a outras pessoas, levando conhecimento a todas as pessoas. Nós estamos falando sobre a oração que prevalece. Já tivemos diversos insights aí acerca de oração, falando aí sobre as três formas de oração: Deus como centro, nós como centro, o próximo como centro. A única forma de ter o próximo como centro é através da intercessão, mas a palavra intercessão tem duas palavras no original, paga e odino. E terminamos a última aula falando sobre as características de um intercessor para uma intercessão eficaz. É impossível a pessoa interceder se ela não tiver o amor ágape, o amor genuíno. E além do amor, ela precisa ter a compaixão, sofrer com. Ela precisa realmente estar se colocando no lugar do outro. Ele precisa estar realmente se colocando na brecha. Além da compaixão, tem que ter intrepidez, ousadia, confiança, fé, a importância de nós estarmos firmados. E oração, Paulo nos diz que devemos orar com todo tipo de oração e súplicas por todos os santos e pelos que estão em evidência. A importância de nós entendermos que existem diversas formas de oração. Podemos fazer a oração a sós, podemos fazer a oração em concordância ou a oração coletiva. Jesus orava no meio da multidão, Jesus orou com 70, orou com os 12, orou com os 3 e orou com um, e chegava o momento que ele falava: agora vocês fiquem aqui porque eu vou até o monte orar. Então nós temos que exercitar essa prática da oração a sós. Mateus capítulo 6, verso 6, Mateus capítulo 6, verso 6 nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Jesus está falando acerca de um relacionamento, ou seja, entra no teu aposento fechando a tua porta. No conceito judaico, na verdade, o quarto era um local de intimidade, só para os íntimos, só para a família, só para o cônjuge, os filhos, local de intimidade. Entra no teu aposento. Isso aqui aponta para uma oração a sós, o relacionamento pessoal com Deus, a comunhão e o relacionamento pessoal que devemos desenvolver com Deus em comunhão, em relacionamento, em clamor, e desenvolver essa amizade, desenvolver essa aliança dessa posição de relacionamento, de intimidade. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, e aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Na verdade, a gente observa que Jesus, ele passou a noite em oração, em clamor para com Deus, para poder saber tomar a decisão correta. Dependendo de uma decisão tão importante como essa, a escolha dos 12, Jesus passou a noite em vigília a sós com Deus para poder tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. A intercessão de Jesus, a madrugada toda, foi para uma decisão importante, para a escolha da sua equipe ministerial. Então, se você tem uma decisão importante a tomar, vai buscar de Deus, vai buscar o relacionamento de intimidade e comunhão para que você possa fazer essa decisão segundo a vontade de Deus, debaixo
da bênção do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Mas um segundo tipo de oração que eu gostaria de falar é a oração de concordância. Quando você tem um grupo de pessoas, ou 2 ou 3 pessoas, que vão orar em concordância, um diz a oração e o outro diz o amém, que ele está dizendo que assim seja, que eu testifico, eu confirmo isso, que isso realmente aconteça. Deus está levantando uma geração de amigos para orarem em concordância. A oração de concordância é um dos tipos de oração mais forte desde o Pentateuco, como nós já dissemos em outras aulas. Deuteronômio capítulo 32, verso 30 nos diz: como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Ou seja, é exponencial. Um persegue 1000, 2 deveria perseguir 2.000, mas não. Deus coloca isso em exponencial. Um persegue 1000, 2 em concordância, 10.000. Então, o princípio do poder da unidade, o princípio do poder aonde a gente observa essa questão de unidade. Se nós formos ver o contexto todo, então vamos voltar um pouquinho no versículo 24 até o verso 47 e você vai observar todo o contexto. Porque Deuteronômio 32, 24. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e da peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonhas de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000 se a sua rocha não os vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se vós e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e a Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão, ides para possuí-la. Então nós observamos aqui em todo esse contexto
a necessidade de concordância, concordar sempre. A concordância desde do casal, desde o cônjuge, né? A necessidade de concordância. Andarão dois juntos se não houver acordo, né? Então, a importância de nós observarmos a necessidade desse tipo eficaz de oração. 1 Pedro 3,7: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O casamento cristão, ele tem poder no mundo espiritual. A oração do casal, ela tem eficácia no mundo espiritual. Muitas vezes as orações são impedidas por haver atrito entre os cônjuges, por não se dar o devido valor entre os cônjuges. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Livro de Eclesiastes, Salomão 4, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, nós temos que entender que essa oração de concordância, ela vai ter um peso maior no mundo espiritual. E como funciona essa oração de concordância? Mateus 18, de 18 a 20, Mateus 18, 18 a 20, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando dois concordam, harmonizam-se em unidade, estão dando um efeito maior no mundo espiritual. Já no caso, por exemplo, da libertação de pessoas que estão possessas, endemoniadas, quando estiver expulsando demônio, um dá a voz de comando e o outro apenas acoberta este um que está dando a voz de comando ou concorda, né? Porque senão um vai gritar uma coisa, outro vai gritar outra. Um expulsa, solta e o outro amarra. Então aí há discordância e o diabo vai abusar dessa discordância para manter legalidade na vida da pessoa que está possessa. Então, na verdade, tem que haver uma comunhão, uma harmonia, uma unidade. Se não há concordância, não tem aí como governar o mundo espiritual, as regiões celestiais. A terra é que governa os céus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, não é que a terra tem domínio sobre os céus, mas muitas vezes Deus quer fazer alguma coisa, mas ele precisa de alguém aqui em carne e sangue nessa terra para poder liberar a palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, a necessidade de liberar a palavra de acordo com a vontade de Deus em concordância. Há um poder tremendo quando duas ou mais pessoas concordam acerca de um pedido, e a palavra de Deus nos garante que vão receber tudo o que pedirem, estando de acordo com a palavra de Deus. Jesus está no meio deles para atender os seus pedidos. 1 de João, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, nos diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Então, no grego, no original do Novo Testamento grego, nos fala: se você pedir alguma coisa em meu nome e eu não tiver, vou fabricá-la para lhe responder quando você está pedindo em oração. Essa é o sentido, essa é a conotação que dá o grego. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 10, 1 de Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A importância de falar o mesmo, a importância de ter unidade e concordância e falar
em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina acerca desse poder e dessa unidade. Jesus estava falando que o que dois concordarem, né? E se nós ligarmos na terra, terá sido ligado no céu. Claro que no contexto que Jesus estava falando, não existia ainda luz elétrica, não existia ainda como ligar a luz ou desligar a luz. Então, na verdade, o termo mais próximo para o que Jesus quis dizer é: o que você atar na terra terá sido atado nos céus, e o que você desatar na terra terá sido desatado nas regiões celestiais. Mateus capítulo 16, verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares ou atares na terra terá sido atado ou ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desatado, desligado no céu. Então a nossa palavra de concordância, ela tem um peso no mundo espiritual. Ligar aponta para amarrar, atar, unir, significa destrancar, juntar novamente aquilo que estava separado, destruído, né? Quebrar o laço, proibir. E desligar significa liberar, despender, permitir, desamarrar. Então, mediante o texto de Mateus 16, 19 e Mateus 18, 18, primeiro na terra, depois o céu. Né? Como o reino de Deus já está estabelecido nos céus, então agora nós que somos embaixadores de Deus, do reino dos céus na terra, precisamos dar uma voz de comando, precisamos usar essa palavra de autoridade que Jesus nos deu para poder liberar, para poder despender, permitir. E mediante esse texto, nós temos que observar que os céus vai dar suporte àquilo que nós temos falado na autoridade do nome de Jesus. Abrir e fechar. Tudo que ligares, lu, né? E tudo que desligares, del, soltar. Então há uma verdade paralela em cada verdade física, existe uma verdade espiritual. E aquilo que o Senhor nos deu poder e autoridade no seu nome, nós devemos de fazer para que possamos ter uma oração que prevalece, uma oração eficaz. Um outro tipo de oração é a oração perfeita. Qual é a oração perfeita? A oração perfeita é aquela que sempre recebe resposta, é aquela que é ouvida, é aquela que é atendida. Romanos capítulo 8, verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos a responsabilidade de desenvolvermos uma vida de oração, uma disciplina de oração. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda quando nós não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus. Ele vai orar por nós, e quando Ele intercede por nós, essa oração sempre será cumprida, essa oração sempre será respondida. Podemos falar também acerca de uma oração coletiva, não apenas de concordância, mas agora de um grupo, uma oração de unidade, a oração de unidade de espírito, quando muitas pessoas oram juntos, a oração coletiva. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, segundo Crônicas 7, 14, e se o meu povo, não uma só pessoa, mas o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. A cura da nação é responsabilidade da igreja. A cura da nação não está na mão dos governantes, do presidente, de um rei. A cura da nação está sob a responsabilidade da igreja, porque a igreja tem autoridade no mundo espiritual para poder profetizar, para poder liberar uma voz de comando. Imagina hoje o número de evangélicos que somos
O diabo não quer que a igreja se una e descubra o poder da unidade, porque se a igreja descobrir o poder da unidade, ele é obrigado a sair do território, ele é obrigado a deixar aquela região ou libertar aquela vida. Por isso que muitas vezes Satanás investe na divisão no meio do povo de Deus, no meio da liderança do povo de Deus. Por isso que Satanás muitas vezes investe na divisão de pastores e líderes, porque ele não quer que o líder descubra o poder da unidade, ele não quer que o líder descubra a eficácia da oração de unidade. Esdras capítulo 10, verso 1 nos diz: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Ele começa a oração sozinho, mas de repente ele leva a nação, o povo de Israel, a chorar junto com ele. Esse é o poder da oração coletiva, esse é o poder da oração unida. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos 4, 23 a 31. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos levantaram a voz unanimemente, todos em concordância. Ou seja, ninguém dirige essa oração, é oração coletiva, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que dirige, é a oração que é feita com intrepidez. Eles oraram para receber a intrepidez e receberam a intrepidez e todos foram feitas ao mesmo tempo. O resultado foi algo miraculoso, foi que o local foi abalado e a glória de Deus revestiu a vida deles e eles saíram e começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Isso aconteceu também quando Paulo e Silas estavam na prisão, Atos capítulo 16, verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então nós observamos aqui, havia todo um contexto romano que o carcereiro não podia deixar ninguém escapar. Se o carcereiro deixasse um preso escapar, ele cumpriria a pena por esse preso. Se ele deixasse dois, iria somar a pena desses dois e o carcereiro cumpriria a pena desses dois. Houve o terremoto, abriram as prisões de todos, então o carcereiro pensou que todos tinham escapado,
ele logo pensou, se eu somar a pena de todos esses, vou ficar eu, minha esposa, meus filhos, o resto da vida na cadeia e não vamos conseguir pagar essa pena. Então o desespero dele, o que ele queria ser salvo era desta pena. E na verdade Paulo fala, olha, fique calmo, ninguém escapou, estamos todos aqui. Então, na verdade, eles mantiveram ali e ficaram presos. Ele travou logo todas as portas e todos, então, puderam ficar ali. Mas Paulo aproveita a situação para poder dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam uma oração de concordância, cantavam hinos a Deus, que abalou os alicerces do cárcere, que abalou os alicerces e eles foram visitados pelo poder de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Como somos da família de Deus, temos que falar com o nosso Pai, temos que ter uma comunhão com o nosso Pai. Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Temos que crer no poder de Deus, temos que crer na autoridade do nome de Jesus e usar essa autoridade no nome de Jesus. Uma outra oração que nós devemos exercitar é a oração no Espírito, é o exercitar falar em línguas. Paulo nunca proibiu falar em línguas, ele apenas ensinou como se falar em línguas ordenadamente, ou seja, quando você estiver em público, não adianta você passar alguma mensagem em línguas, porque o entendimento do outro fica sem fruto, porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas uma das 9 manifestações do Espírito, uma das evidências do Espírito Santo de Deus é o dom de línguas. Não é a única. Aquele que não fala em línguas não significa que não tenha o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela já tem o Espírito Santo de Deus. Ela pode não ter a plenitude do Espírito, ela tem que buscar com zelo os melhores dons. Mas uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Atos 1,8, nós vemos aqui a promessa. Atos 1,8, próprio Senhor Jesus Cristo disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, recebereis o dunamis, o poder. Essa era uma promessa que foi cumprida no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, verso 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos lá para o versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma experiência tremenda, gloriosa, um dia de Pentecostes marcante, que foi um divisor de águas na história da igreja, que foram revestidos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Certa ocasião, Paulo é chamado para ir na casa de um italiano chamado Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos direto ao versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Observamos aí algo tremendo e glorioso que aconteceu na casa desse centurião italiano, Cornélio, algo glorioso quando o poder do Espírito veio sobre todos aqueles que estavam naquela casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso e um tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Estavam ali, não conheciam ainda o Espírito Santo, já eram convertidos em Cristo Jesus, já tinham confessado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida em Éfeso, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Paulo ministrou, impôs sobre eles as mãos e eles começaram a falar em línguas. Então, o dom de línguas é um dos dons do Espírito, é uma das manifestações do Espírito que nós podemos sim exercitar a oração em línguas, e Paulo vai falar muito bem disso no capítulo que ele vai falar acerca da diversidade dos dons. Capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A língua recebida no batismo do Espírito Santo tem que ser exercitada, tem que ser usada sempre. Não pode ser confundida com uma manifestação pública de línguas e com a interpretação. Aquele que ora em línguas, busque que possa interpretá-la. Então nós temos que entender que aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo, mas aquele que interpreta, edifica o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Paulo está falando aqui sobre o ministério público, o ministério que tem que ser exercitado. Então nós temos que entender a importância de orarmos em línguas. Existem algumas razões para se orar em línguas. Como já lemos aí em Atos 2:4, a língua foi um sinal inicial da manifestação de Pentecostes, da manifestação do Espírito no dia de Pentecostes. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo também vai falar acerca daquele que ora em língua, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Paulo nunca proibiu falar em línguas, muito pelo contrário, ele incentivou o falar em línguas, porém com decência, com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito
fala mistérios. Em espírito, a maneira perfeita de se falar com os céus é orando em línguas. A oração perfeita, Romanos 8, 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, a oração perfeita é a oração feita na língua de Deus. A nossa língua natural, ela tem as suas limitações. Ela protege você das dúvidas e da incredulidade, mas na oração feita na língua materna, ou seja, na língua celeste, nas línguas, é como um rio que nunca se secará. Como o próprio Senhor diz, do teu interior fluirão rios de águas vivas, porque a fonte é o próprio trono de Deus. E o apóstolo Judas, irmão de Jesus Cristo, de carne e sangue, irmão de Tiago, ele vai dizer na sua epístola, capítulo único, verso 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Quando você ora no Espírito, você está orando em línguas, e quando você ora no Espírito, quando você está orando em línguas, você ajuda a colocar sua confiança em Deus, a descansar em Deus. A fé, ela tem que ser liberada cada vez que você ora em línguas. Por outro lado, essa oração espiritual produz um refrigério espiritual. Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12, o profeta vai nos dizer, 28, 11. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, existe um refrigério espiritual, existe algo de Deus, um mistério de Deus, e a importância de entender que aquele que ora em línguas, ele dá graças com perfeição, ele dá graças bem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16 e 17. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, agradecer ao Senhor em línguas vai ser, você vai dar graças bem, mas o outro fica sem edificar. Voltando ao versículo 2, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então, para falar mistérios com Deus, exercita a oração em línguas. Efésios capítulo 1, verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. E Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa posição hoje no Espírito é assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Colossenses 1, 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, orando em línguas, você está falando em mistérios, orando e cantando no Espírito. 1 Coríntios 14, 13 a 15. 1 Coríntios 14, 13 a 15. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, Paulo está incentivando a orar e a cantar em línguas, a orar e a cantar com entendimento. Agora, se você está num culto coletivo, se você está
em público, então se não há interpretação, você fale para si mesmo. Agora, se você está falando publicamente, você tem que falar aquilo que o povo entenda, para que o povo possa discernir para dizer o amém ou não. Então nós entendemos que existem novos níveis, novas dimensões de oração. Esse capítulo 14 inteiro de Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, ele dedica esse capítulo todo para tirar a dúvida aí do dom da profecia, do dom de línguas, dessas manifestações do Espírito Santo. E Deus dá ênfase a línguas e nos deu então esse capítulo da Bíblia para nos ensinar a fazermos de uma maneira correta. As línguas são extremamente importantes. 1 Coríntios 14, 18, Paulo vai nos dizer: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. É claro que Paulo era poliglota, mas Paulo não é incoerente. Se o capítulo todo ele está falando sobre a manifestação da variedade de línguas, as línguas que ele está falando aqui é justamente das línguas espirituais. Paulo sabia da importância de línguas e ele falava, ele exercitava o dom de línguas mais do que todos eles. Agora, a língua ela tem dois lados: o particular para a edificação de si mesmo e o público quando houver interpretação. Senão, o outro fica sem edificação. Mas aquele que fala edifica-se a si mesmo no espírito, mas a sua própria consciência, sua própria mente, seu próprio raciocínio fica sem interpretação. Então, orando em línguas, a pessoa está orando mistérios divinos. Falando em línguas, a pessoa está falando com Deus e edificando-se a si mesmo. Então, é uma ferramenta eficaz na vida devocional do crente cheio do Espírito Santo. Por isso que as línguas servem para a edificação da igreja. Preste atenção comigo, 1 Coríntios 14, vamos de 1 a 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Paulo quis que todos falassem em línguas. E no versículo 27 e 28, Paulo nos diz: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito por 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então as línguas é uma edificação pessoal, aquele que ora em línguas ora bem, é uma edificação da igreja quando há interpretação. Interpretação é um outro dom do Espírito, aquele que fala em línguas ore para que possa interpretar. Não só no capítulo 12, não só no capítulo 14, mas no capítulo 12, Paulo também vai abordar 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Aqui ele está falando dos ministérios públicos, e o ministério público da variedade de línguas vem com a interpretação das línguas, por isso que no verso 3 ele fala que 14:3 de 1 Coríntios, o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Então a necessidade de que se vai falar em público, que haja intérprete para que todos sejam edificados. Mas não podemos negar que aquele que está falando em língua está falando mistérios divinos. Nós temos que entender que existe a sabedoria terrena, a natural, a sabedoria diabólica, mas também existe a sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual é aquela que está oculta em Deus. Sabedoria oculta em mistérios. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 13. 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não,
porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Vamos continuar, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo era ciente de 3 tipos de sabedoria. Sabedoria humana, terrena, racional, que vem através da busca do conhecimento, da leitura, a sabedoria dos homens, mas também uma sabedoria diabólica. Mas o que Paulo está falando é sobre uma sabedoria divina, uma sabedoria que só o Espírito Santo de Deus pode revelar, que está oculta em mistérios. Deus tem uma sabedoria que o mundo não pode entender e nem ensinar. Provérbios capítulo 2, verso 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Há uma sabedoria reservada para aqueles que são retos, para aqueles que são filhos de Deus. Provérbios 3,13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 28:5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. A sabedoria ela pode ser achada. Por quê? Porque ela está escondida do homem natural. E aquele que se interessa, aquele que busca, a encontra. Por isso que Paulo nos diz em 1 Coríntios 2,6: todavia, falamos de sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Há uma sabedoria divina que o Espírito Santo traz como revelação divina e ela pode vir a você através da oração no Espírito, por meio da oração no Espírito. Agora, conhecendo essa sabedoria oculta que está em Deus, então, na verdade, você vai ter um novo nível de conhecimento, um novo nível de sabedoria, como o próprio Paulo explica aqui a partir do versículo 9 desse capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Combinar e interpretar uma verdade espiritual numa linguagem espiritual. O Santo Espírito em nós, ele conhece todos os mistérios, ele tem toda a sabedoria divina.
Quando oramos em línguas, abrem-se para nós os recursos da mente de Deus para soluções de problemas diários nas nossas vidas. Então, devemos sim exercitar a oração em línguas. Retornando a 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Falar em línguas, orar em línguas são orações divinas, mistérios de Deus que vão ser revelados, como o próprio Paulo diz, para aquilo que for útil. Quando você exercita a oração em línguas, você não fica limitado na língua terrena, mas você vai ser elevado a um novo nível de oração. E para encerrarmos, verso 13 de 1 Coríntios 14 nos diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E se você ora em línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Há uma interpretação da sua língua espiritual, da sua língua de oração em particular, existe uma interpretação no Espírito. Que essa matéria possa ter edificado a sua vida e que você possa colocar em prática a disciplina da oração, você possa reservar um tempo para estar orando e clamando ao Senhor. Estamos encerrando mais uma matéria do curso livre de teologia da Rede de Ensino Instituto Jáfia, a oração que prevalece. A oração que prevalece é a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas têm falado nesses dias acerca de oração contrária, acerca de oração aí a outros deuses. Essas orações não prevalecem. Mas a oração que é feita de acordo com a palavra de Deus ao único e verdadeiro Deus, com certeza ela vai prevalecer sobre todas as coisas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus possa te conduzir numa vida de oração a um novo nível de intimidade, relacionamento, comunhão. Entre aqui na nossa apostila e também nos nossos testes para firmar essa matéria na sua mente e colocá-la em prática na sua vida, transferindo a outros o conhecimento que você tem recebido através do nosso curso livre de teologia. E não deixe de fazer as nossas próximas matérias que estão nas nossas plataformas. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e ore comigo agora para a honra e glória do Senhor. Deus de poder e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos por mais essa matéria, que possamos viver experiências de oração, experiências de resposta de oração, que sejamos conduzidos, ó Pai, pelo Teu Espírito a uma oração eficaz. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas e conduz-nos, ó Pai, ao centro da Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, ensinando-nos mistérios e segredos, ó Pai, da Tua Palavra, e a Tua Palavra que nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela essa semente em nós e ajuda-nos a colocarmos em prática nas nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Valeu demais estar com você. Eu vejo você na nossa próxima matéria, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até lá.